Lucas 15, a partir do versículo 11. Vou fazer uma leitura ininterrupta. Depois o Espírito Santo há de falar conosco. Lucas 15, a partir do versículo 11. Vamos deixar Deus trabalhar através das nossas vidas. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Segue. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as fagens de alfarropeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida? Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos teus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos, indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho,
Tu sempre estás comigo. Tudo que possuo é igualmente teu. Tudo que possuo é igualmente teu. Eu creio que nós poderíamos ministrar a bênção apostólica e voltarmos para o nosso lar. Só a leitura desse texto já diz tudo aquilo que porventura Deus queira, pela misericórdia e graça, usar a minha vida. Entenda que havia alguém na ingratidão, ele já quis fazer uso daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Vamos trazer para os dias atuais, vamos aplicar para os dias atuais. Ele já queria em vida tomar posse da sua herança. Isso não é errado, não está errado. Tomar posse hoje daquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Toda a obra do Senhor que Ele pôde conquistar, fazer, Ele disse está consumado. Ele já fez naquela cruz. Então nós teríamos sim que começarmos a usufruir em vida. Em vida. O que existe nos céus tem que ser posto em prática, vivido em vida, começando aqui e por toda a eternidade, na eternidade. Porém, onde nós vemos que este filho, o primeiro, filho pródigo ou filho perdido, em outras traduções, ele se equivocou. Ele achou que aquilo que ele tinha era o suficiente para ele desdenhar da sua família, do seu pai, da sua mãe. Então ele pega a tua parte, a tua porção e sai a gastar. Porém uma grande fome pega aquela região e o que lhe sobra são chiqueiros. São animais que não são tão puros, porque aquele que trabalha com porcos são animais impuros. Ainda num chiqueiro é algo nojento, é algo que faz com que as pessoas que trabalham com esse tipo de serviço se sintam constrangidas de dizerem: com o que você trabalha? Com porcos. Fazendo o que? Dando de comida, limpando o chiqueiro. É algo que não soa bem, que ninguém desejaria estar nessa condição, mas foi o que lhe sobrou a este filho. Estando certo de que ele começa a perceber que a tua família era uma família abençoada, que teu pai foi generoso, que teu pai não se ateve a xingar, a blasfemar, a amaldiçoar pela decisão dele. Entenda algo, igreja. Quando o amor do pai está em um pai, num sacerdote ou numa mãe, por mais que as atitudes dos nossos filhos sejam erradas, errôneas, sabendo nós que eles irão quebrar a cara na primeira esquina que encontrarem, nós devemos muitas das vezes termos uma fé suficiente de acreditarmos que aqueles que nós selamos com a bênção do pai e da mãe, com o sangue de Jesus, eles estarão sendo protegidos e guardados, mesmo quando eles vacilam, como este filho pródigo, esse filho perdido vacilou. Então ele percebe que ele tinha tudo, e ele não era grato, todavia, à altura daquilo que ele deveria agradecer a Deus, porque no livro de 1 Tessalonicenses 5,18 diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo, principalmente quando há tribulações em nossas vidas, quando nós somos provados, porque tudo isso é o carinho de Deus, o amor de Deus apostando em nós. Se Ele está nos provando, porque logo depois desta prova vem um troféu. Você, quando está numa maratona, seja em corrida, ou de bicicleta, ou a pé mesmo, aqueles que sobem no pódio, os 3 primeiros, eles recebem um troféu. Porém na nossa vida espiritual, todos aqueles que não recuarem, mas que não desistirem e prosseguirem avante, serão avaliados e serão recompensados com a recompensa dos céus, com a bênção do Pai. Mas muito de nós, infelizmente, a gente se perde, achando que pegar já no momento a nossa herança e partir em carreira solo seja a melhor opção. E a maioria de nós quebra a cara, e não foi diferente na vida deste jovem. Então rapidamente ele se recompõe,
e ele abandona aquela vida, porque ele não tinha mais nada a perder. Porém, aí que entra a igreja do planeta Terra, a igreja tida como filho pródigo. Ele tinha uma posição em Deus. Você tinha uma posição em Deus? Não, você tem uma posição em Deus. Então, Satanás, ele começa de momento quando você quer voltar, quando você quer novamente ocupar a condição, o cargo, a posição em Deus que você tinha. Já entra a opressão de Satanás, te ridicularizando, dizendo: tudo bem, eu não vou conseguir te deter dentro deste chiqueiro, alimentando estes porcos com bolotas, numa condição que você cheira mal. Tu pretende voltar à casa do pai, mas então volte na condição de um mero empregado, de um mero escravo, de um mero trabalhador. Satanás, ele está a todo e qualquer instante tentando rebaixar, ridicularizar, nos colocar numa condição de escravos. E aquele pai sai ao encontro dele e alegra o coração. Assim é Deus, amado. Assim tem sido Deus. Mas na realidade eu não quero falar de Deus, eu quero falar de um pai. A parábola não é do filho perdido, a parábola não é do filho pródigo, mas essa parábola deveria se chamar a parábola do grande pai, do imenso amor dele. Nós não deveríamos focar o filho pródigo ou o filho mais velho, mas focar este pai, que não fez e não fazia acepção em relação a nenhum dos seus filhos, mas havia uma alegria imensurável, havia uma parte dele que tinha ido embora, aquilo que se havia perdido foi achado, porque ele retornou, mas ele veio numa condição humilhada. Satanás, quando ele age, e age mesmo, porque ele veio para roubar, matar e destruir, ele quer cegar as pessoas, ele quer humilhar os seus filhos, os filhos do pai. E não foi diferente na vida do filho pródigo. Já veio constrangido, ele veio numa condição já de, como diz aqui, não sou mais digno, no versículo 19, de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E essa é uma condição errônea. Você adentrou por aquela porta, você tem adentrado pela porta da igreja. Não adentre como esse filho perdido, esse filho pródigo, como alguém simplesmente que quer ocupar um lugar de empregado, de escravo, porque a mentalidade de senzala tem que ser arrancada da nossa vida. Uma vez filho, sempre filho. Podemos ser um filho desobediente, podemos ser taxativo, no adjetivo de todos os tipos de filho, mas somos filho. O teu filho, a tua filha, pode estar perdida no mundo, pode estar fazendo coisas que não agradam a você e nem a Deus, mas são teus filhos. Ele pode roubar, matar, picar, se tornar um homossexual, ele pode assassinar, ele pode ser um drogado, mas ele é filho, e ele tem o mesmo apreço por Deus do que ele tem pela tua vida e pela minha, que estamos aqui com uma roupa de crente, dentro de uma igreja de crente, se achando um crente. O mesmo amor Deus quer demonstrar por essa parábola, uma outra visão, um outro foco, de um outro prisma, do prisma dos céus, do foco dos céus, da revelação dos céus. Ele quer mostrar que este pai, ele sempre vai estar de braços abertos, ele sempre vai estar pela janela, pelo cantinho da porta, espiando se o filho está chegando naquele portão, na porteira, entrando por aquela porta, e você será sempre bem-vindo e sempre bem-vindo. A parábola não é do filho perdido, mas é do pai amoroso, que não cabe dentro de Deus tamanho amor. E nós vemos aqui que este filho, atacado pela opressão do diabo, de Satanás, ele quer voltar, mas ele se acha indigno. Ele falava: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quem disse isso? Quem disse que você não é filho, não é filho? Mas eu pequei, eu desonrei o meu pai, eu desonrei a minha igreja, eu desonrei meu apóstolo, eu desonrei meu pastor. Pouco importa. Importa se eu sou teu irmão, filho também de Deus. Eu tenho que ter o mesmo sentimento que o pai tem pela tua e pela minha vida.
Ele não tem preferido, Ele não tem predileto. Ele tem filhos e filhas, que às vezes um é mais cabeçudinho que o outro, mas todos são filhos. Quando da partilha de uma herança, tendo eu 10 filhos, o mais bonzinho, o mais legalzinho, o que me presenteia, o que lembra do meu aniversário, o que está sempre comigo, vai pescar, jogar bola, o que é mais chegado meu, não levará a tua porção da herança maior do que o outro. Porque o amor do Pai, Deus estaria sendo injusto. Deus não tem preferido, não tem predileto, Ele tem escolhidos. Quem são os escolhidos? Os filhos e filhas. A bem da verdade que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E o filho pródigo colheu. Mas o pai permitiu, porque ele precisava deixar. Muitas das vezes Deus dá asa para você voar. Deus te dá linha quando nós estamos soltando uma pipa, um papagaio, nós damos linha. Mas o pai está sempre no controle, porque ele conhece o coração do seu filho. Ele sabe que um dia, 2 dias, uma semana, um ano, esse filho vai voltar, porque um dia ele teve um encontro verdadeiro com o Pai, e ele foi pego por esse amor. Não foi convencimento de homem, não foi convencimento de mulher que te levou a se tornar filho e filho de Deus, mas também não foi algo sentimental nem emocional, foi algo pelo Espírito. Nós tivemos o nosso espírito regenerado, nós fomos religados ao nosso Pai. Dele saímos, para Ele nós voltamos. Porém nós vemos aqui que o filho, ele vai no versículo 21, ele declara: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entenda, igreja, parte dela agora passa a ser você e eu. Somos o filho mais velho, ou somos o pai, ou somos o filho pródigo, o filho perdido. Qual deles você é? Em cada momento que eu for lendo, seja você um protagonista. Porque se nós não formos como o pai, como é que os filhos que um dia eram filhos e continuam sendo, poderão voltar à casa do pai e serem amados e ocuparem o mesmo lugar, a mesma condição que outrora eles tinham? Se você não for a todo e qualquer instante com o teu irmão que está ao lado como um pai, você vai afugentar, você vai perder de uma vez por toda a vida do teu irmão. E a palavra de Deus diz que nós fomos constituídos por atalaia de Cristo, de Jesus, que o sangue escorrerá da nossa mão quando Ele diz: vá e alerte o teu irmão, fale do meu amor, fale da minha graça, fale da minha misericórdia. E nós não fazemos isso. Então nós temos que deixar todos os seus filhos se achegarem ao Pai, porque Deus há de pegar cada um e batizá-lo com o seu amor, introduzir dentro de cada um de nós. Diz aqui o versículo 24: porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Nós como pais espirituais e mães espirituais, de milhares e milhares de filhos que estão aí. E filhos não são aqueles que você um dia ganhou para o Senhor. Filhos são todos aqueles que numa igreja ou numa outra, numa cidade ou num país, ou em qualquer lugar, tem um dia confessado a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. São filhos. Não importa se tenha nascido da tua ministração, na tua igreja, na tua congregação, importa que eles são filhos. E como tais, o Senhor fala ao nosso espírito: ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. O que mais Deus quer extrair da nossa vida é a gratidão de nós vermos a família do Senhor aumentar. Só que para que ela aumente, as pessoas que estão regressando à casa de Deus, elas precisam ser percebidas, elas precisam ser tocadas, elas precisam ser abraçadas, elas precisam ser amadas. Se não há esse amor em nós, não haverá avivamento. Se não há esses sentimentos em nós, não haverá avivamento. Como Deus poderá avivar uma cidade? Como as pessoas quererão voltar para casa se nós sentarmos num trono como se fosse de um rei e detivesse toda a autoridade e todo o poder para julgar e condenar as pessoas? Não é tempo, isso não nos cabe.
Porque Satanás já faz muito bem isso: julgar, condenar, oprimir as pessoas. Satanás já tem deturbado a mente dos filhos, porque ele vem e diz: você não será bem-vinda, você não será bem-vindo. As pessoas não vão te perdoar. O que você fez é gravíssimo, o que você fez é feio, o que você fez é nojento, o que você fez desonrou a Deus. Pouco importa. Importa que essas pessoas estavam perdidas e elas foram encontradas. E o Senhor nos ensina: vamos celebrar o regresso dos filhos de Deus, dos filhos do Pai. Porém, o que nós vemos na igreja atualmente é que quando os filhos de Deus, os filhos do Pai começam a voltar, infelizmente nós que ficamos e não saímos da presença, temos uma condição, infelizmente, de batermos no peito e dizer, e dizemos: eu não me desviei, eu não saí da presença. Desculpe, amado, eu e você estamos mais desviados do que quem estava ausente da casa do Senhor. A partir do momento que nós pensamos desta forma, nós estamos mais desviados, mais distante de Deus do que quem, por um motivo, e às vezes as pessoas tiveram 1, 2 ou imensos motivos mesmo para sair. Porque aonde não há amor, aonde nós só falamos da boca para fora e não agimos em atitude, é o espírito de fariseu está no meio nosso. Nós somos pior que os fariseus. Nós somos pior do que os escribas. Nós somos pior dos piores, porque nós queremos exigir da igreja, de vocês, aquilo que nós não, das pessoas que estão aí fora, que querem voltar, aquilo que nós não fazemos. E muitas das vezes nós estamos como esse filho mais velho. No versículo 25, eu vou falando, tu vai projetando. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música, das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Eu não estou dizendo para acolher esses filhos, já colocar em cima de um altar. Não estou dizendo acolher esse filho, já colocar ele num cargo, num ofício, ordenar ele alguma coisa, consagrar ele alguma coisa. Importa dizer que eles merecem a nossa atenção, o nosso amor. Porque nesta parábola, esse pai aqui não é uma personagem de história em quadrinhos. É o Deus Todo-Poderoso, é o teu pai e meu pai, é o Senhor. É a parábola do grande pai, que ele não se cansa de buscar pelos seus filhos. Ele não se cansa de desejar que o filho perdido aponte e venha em direção à sua casa, à sua pessoa. Que pai e que mãe que pedindo um dos seus por alguma coisa, não faz das tripas o coração para dar um brinquedo, às vezes deixa de comer para dar um cachorro quente, dar um picolé para alguém. Nós sabemos que isso é uma realidade. Nós que somos pecadores miseráveis, como diz o apóstolo Paulo, somos piores do que um trapo de imundícia, porque o bem que eu quero fazer, que nós queremos fazer, nós não conseguimos, mas o mal infelizmente está sempre como um vulcão, externando de dentro de nós uma ira, uma indignação, uma raiva, que quem me dera Deus, Ele tem compaixão, Ele tem amor, Ele não joga em rosto, porque Ele está preocupado em que você esteja são e salvo da tormenta eterna, do fogo eterno. Para a segunda morte será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele está preocupado que seus filhos não foram criados por Ele. Antes da fundação do mundo, na eternidade, Deus não nos criou, Deus não nos tirou dele. Efésios 1:4, nós fomos gerados nas entranhas de Deus, nós fomos retirados dele para Ele brincar com a nossa vida e querer que nós possamos ir para o inferno. Não, a vontade do Eterno é que todos se salvem, que todos sejam libertos, que todos sejam curados, que todos sejam restaurados, que todos sejam renovados, que todos sejam vivificados, que todos tenham o teu Espírito dentro de cada um.
O desejo do Pai é que nós possamos irmos bem em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos cumprir o nosso propósito e dizer o mesmo que Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Mas o filho mais velho, no versículo 28, encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Que parábola do filho perdido? Por que parábola do filho pródigo? Porque não a parábola de um pai misericordioso, insistindo com aquele que estava ao teu lado. Daqui a pouco nós vamos ler o último versículo, que diz assim: tudo que possuo igualmente é teu pela misericórdia. Como pode? Imagine a tristeza deste pai, a alegria do pai. Aquele que havia perdido foi encontrado, foi achado, e agora ele retorna. É motivo de festejarmos. Mas esse filho pródigo, esse filho mais velho pode ser você, pode ser eu. Pô, mas aquele cara me deu muito problema. Ele me traiu. Ele traiu a igreja, ele traiu minha confiança. Não, eu não vou me assentar à mesa com ele. Eu não vou cumprimentá-lo. Não vou beijá-la, não vou beijá-lo, não vou abraçá-lo, me recuso. Isso está errado. Como é que nós vamos ser uma igreja de Cristo? Como é que Cristo poderá estar numa igreja, na minha e na tua vida, se nós temos pensamentos errôneos? Eu preciso melhorar o meu linguajar, mas eu quero falar apenas uma besteira, um pensamento diabólico, desumano. Todos aqueles que se acham como este filho, merecedor de algo a mais, porque ele se achava numa condição melhor do que o filho perdido, que pegou a sua parte, a sua porção da herança e partiu. Esse filho mais velho não estava nessa condição, porque o seu coração se irou. Ele teve inveja, ele teve ciúmes, ele teve todos os sentimentos do diabo. O que fez Lúcifer descer como um raio dos céus, e 1/3 dos seus anjos, foi porque foi inflado o coração de Lúcifer, querendo ser igual a Deus, ou como Deus, ou acima de Deus. Pouco importa o desfecho disso que eu estou falando. Se inflou o coração dele, por isso que ele foi retirado da convivência, da presença, da glória e do poder de Deus, que são os altos céus, aonde está o nosso Mestre e Senhor, sentado num trono de glória. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Quando o pai se alegra e nós não nos alegramos, nós estamos dizendo: Pai, o Senhor está errado, eu que estou certo. Imagine o pecado nosso, um pecado de julgamento e de condenação, batendo o martelo, arrancando Satanás, o inferno, todos os demônios saem. Eu sou o certo, eles estão errados, elas estão erradas, as filhas pródigas, os filhos pródigos estão errados, eu estou certo. E agora? Nós vamos receber os nossos irmãos, na qual condição? Na sua você não vai conseguir, nem na minha. A nossa natureza é diabólica, a nossa natureza é adâmica, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre querendo jogar na cara. Como eu dizia, amarrar a caminhonete, dar um tiro de 12, nós queremos matar, picar. Nós queremos com as nossas mãos, com a nossa boca, com a nossa língua, fazer o que não precisa ser feito. Se é que vamos usar das nossas atitudes, seja no falar, ou no tocar, ou no gesticular, seja para abençoar. Nós não somos maiores do que este Pai. Este Pai é Deus, Criador dos céus e da terra, aonde Ele disse que aqueles que eu te der, meu filho, de maneira alguma os perca das suas mãos. E Jesus disse: de maneira alguma os deixarei sair das minhas mãos. Nós estamos nas mãos do Senhor, amados, mas nós queremos que ninguém se perca. Essa seria a maior dádiva, a maior alegria que nós poderíamos dar ao nosso Pai, é desejar que ninguém se perca, nos alegrar com a alegria de quem dá um passo em direção a Deus. Mas nós queremos que seja rápido,
não é nada rápido. Para uns é rapidez imediata, para outros vai demorar anos, décadas. O importante é que quando isso acontecer, nós não sejamos este filho mais velho. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti. De que adianta ficar dentro da igreja? De que adianta a gente não estar na condição do filho que por um ou N motivo deixou a obra de Deus? Qual a nossa diferença? Nós que ficamos servindo a uma religião, ficamos servindo a Deus. Onde está errado? Deus não quer que você sirva a Ele. Ô louco, vou embora dessa igreja. Deus quer que você deseje servi-lo, é bem diferente. Que você tenha paixão, você tenha amor, você tenha desejo de ser obediente. Deus não quer que a sua igreja se torne como este filho, que para ganhar alguma coisa do pai, era também como um escravo. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. De que adianta você nunca ter desobedecido uma ordem que porventura tenha saído desse altar da minha vida, ou da apóstola, ou dos líderes desta igreja? De que adianta? Em igreja, me diga em que nós nos diferenciamos do filho que partiu. Ele teve os motivos dele ou não teve, pouco importa. Porém nós que ficamos, temos uma mentalidade de senzala, de escravos, de trabalhador, porque está aqui na palavra. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo. De que adianta? Ingratidão, jogando em rosto do pai. Às vezes nunca abriu o bico, sempre obedeceu, porque ele disse aqui, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. De que adianta? Deus não quer servidão, obediência. Deus não quer uma igreja obediente, sem antes ter uma igreja que ame a Deus acima de todas as coisas, que ame a obra de Deus, que ame o teu próximo, que ame perdoar, que ame ensinar, que ame orar, que ame interceder, que ame aconselhar, que ame ensinar. Nós não somos diferentes. De que adianta nós ficarmos aqui ao lado do Pai, e quando entra um irmão nosso que está voltando, nós ficamos irados, nós ficamos com ciúmes, nós ficamos com medo de perder o nosso lugar, de perder a nossa condição. Você nunca teve uma condição diante de Deus. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, para onde eu vou. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, para onde eu vou. Quem é, não teme. Quem é filho de Deus legítimo, ele não teme concorrência. Pode montar uma igreja ali na ponta, você tem uma padaria, pode montar outra parede e meia com a tua. Você tem um açougue, pode montar outra parede e meia contigo. Uma loja de roupa, seja o que for. Aquele que é, ele não teme, porque maior é aquele que está com ele. Ele sabe quem ele é em Cristo e o que Cristo é para ele. O problema é que nós, infelizmente, nesta passagem bíblica, esses dois filhos vacilaram. Esses dois filhos tinham a síndrome, tinham o ataque de Satanás. E nós não vemos um terceiro filho. Olha que condição que está a igreja. Uns pegam a tua porção e partem, e os que ficam na igreja estão também na condição de escravos. Tenho trabalhado como um escravo. Eu tenho ensinado a esta igreja: o fardo e o jugo de Jesus, ele é leve e é suave. Toda vez que a obra, seja o teu chamado no que for, tem doído, tem trazido decepção, tem trazido tantas coisas no seu emocional, no seu sentimental, e esta palavra é primeiramente para mim e para todos vocês, é porque ele ainda não é na nossa vida o suficiente. Eu não sou nele, ele não é na minha vida, porque o fardo e o jugo de Jesus, ele é leve e é suave. O de Satanás é pesado.
Eu tenho ensinado vocês que toda vez que você, como um obreiro, como uma obreira, que tem um ofício, que tem uma ordenação, um chamado, está a fazer a obra, e isso é pesoso, isso te traz tristeza, te traz pensamentos errôneos, é o fardo e o jugo de Satanás e não de Deus, porque o de Deus nunca vai ser pesoso, nunca vai pesar, nunca vai te trazer tristeza. Sim, no mundo nós teremos choro e ranger de dente, faz parte, mas em tudo há uma alegria e uma certeza, como há no meu coração e deve haver no seu. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pusesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Nós não podemos, amado, aceitar que uma palavra dessa venha. Se ela veio é porque é necessária. Não é que Deus está nos punindo, nos disciplinando, Ele está nos corrigindo na nossa conduta, do nosso caráter, porque o Pai, Ele quer salvar. O Pai, Ele está a sair. O Pai deixou a festa. Veja bem, Ele estava sentado à mesa festejando. Chegou a notícia até ele que o filho mais velho não queria se assentar à mesa, não queria usufruir, festejar junto. Olha, este pai amoroso, bendito e santo, ele sai e vai ao encontro do filho mais velho, vai ter com ele, insistiu com ele, para ele se assentar à mesa e festejar junto, porque a alegria do pai deveria ser a alegria do filho, deveria ser a alegria da família. Mas infelizmente, este pai ouviu o que ele ouviu: acusação, condenação. E o pai dá esta palavra final: tudo que possuo é igualmente teu. Por que você já não pegou um cabrito, um carneiro, um cordeiro, um novilho, seja o que for? Por que já não festejou? Nós temos ficado aqui orando para que Deus traga os nossos irmãos, para que Deus os cure, os liberte, os restaure, os renove. Mas com qual mentalidade nós temos orado? Se for para ter esta mentalidade do filho mais velho, é melhor que não oremos. Ou ore assim: Deus, leva para uma igreja, para uma liderança onde haja amor, onde o Senhor verdadeiramente esteja lá. Agora, se você confia que Deus vive dentro de você, que a presença dele está em você, mude tua forma de orar e pode falar: faça como Paulo, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Eu sei que Cristo vive em mim. Então na realidade atraia para você essa responsabilidade. Pode trazer, Pai, porque onde eu notar, onde eu perceber que haja um irmão meu que esteja nessa condição errada de pensar e de se conduzir, eu vou ser boca tua e vou ajudar esta pessoa a ela se recompor, porque nós não temos o direito de desagradar a Deus. Os dois filhos foram mal agradecidos. E quando nós somos mal agradecidos, a mentalidade de escravo, de senzala vem, escravidão. Tanto um filho como o outro se intitularam escravos. O primeiro quer voltar, mas ele se acha indigno. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus escravos. Aí o outro diz a mesma coisa. No versículo 29, tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Você percebe o peso dessa palavra? Você percebe o quanto nós precisamos do amor do Pai? O quanto nós precisamos realmente pedir por mais de Deus? O tema é mais de Deus, parte 2. O mais de Deus vai te condicionar a você se tornar como o Pai.
Eu não quero que você se torne nem como um filho e nem como outro. Eu quero que você tenha o coração do Pai. Porque quando nós, em 1 Coríntios 6,17, formos um com Deus, aquele que está em Deus é um espírito com Ele. Quando nós formos um com Ele, quando você agir e eu agir, será o coração do Pai, as atitudes do Pai, os olhos do Pai, a boca do Pai, os ouvidos do Pai. Nós temos que sermos mesclados com a presença de Deus, a ponto de quando nós abrirmos a nossa boca para falar, ou para gesticular, ou para abraçar, ou para tocar alguém, seja plenamente Deus. Que as pessoas sintam a presença de Deus por nossa vida. Eu tenho como sentir a presença de Deus sem ter alguém do meu lado para que eu sinta a presença? Tem. Você pode sentir tendo um relacionamento com Ele. Há duas circunstâncias para que você tenha realmente convicção de que a presença está contigo. Como eu estava ali sentindo a presença de Deus sozinho, ou quando eu estou dialogando com alguém, e esse alguém que está falando comigo está cheio da autoridade, cheio do poder, cheio do amor, cheio dos atributos da natureza de Deus. Quando alguém assim cheio, transbordando, fala comigo, a gente começa a chorar. A gente sabe, sente e tem convicção que é Deus. Mesmo quando Deus está nos repreender, nos disciplinar, ou melhor, corrigir, nós sabemos que é Deus. Ou quando Ele está nos entusiasmar, dizer para nós avançarmos, para nós não recuarmos, para nós não desertarmos, mas para nós avançarmos para o alvo que se chama Jesus. Nós precisamos mais de Deus. Só que a condição é essa palavra é um divisor de águas para esta igreja. Saia da condição do filho pródigo, volte logo para a casa de Deus, porque o Senhor disse para ele, aqui, logo em seguida levantou-se e saiu em direção ao pai, vinha caminhando adiante dele, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Entretanto o pai, no versículo 22, ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Uau! Nós não podemos impedir que Deus faça isso com os seus filhos. Nós não podemos permitir que a nossa mente arrazoe só em pensamento coisas tais, são indignas. Isso é pecado, é um pecado consciente. Porque Deus está conscientizando a tua igreja que Ele vai trazer dezenas e dezenas de centenas de filhos. E a nossa condição não é nem do filho mais velho, mas é a condição do pai. Nós temos que nos intitular pai e mãe espiritual, não e sim. Que se Deus colocar tais pessoas aos seus cuidados espirituais, e pedir para que você ore, interceda, e gaste tempo com elas, invista nelas, invista. Porque uma palavra tua pode matar ou pode viver uma pessoa, pode dar vida ou pode matar. Provérbios 18, 21. Há poder na nossa boca, na nossa fala, para a vida e para a morte. Alguém pode chegar arrebentado e arrebentado, totalmente sujo do pecado, como se estivesse ali junto com os porcos, numa nojeira, numa condição indecente. Sabe por quê? Coloca lá em Lucas 15, 1 e 2. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto os fariseus e os mestres da lei, versículo 2, o censuravam, murmurando, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Nós temos que ser como Jesus. Nós temos que estarmos no meio de pessoas desqualificadas. Nós temos que estar no meio destas pessoas, coletores de impostos, pessoas de má reputação, de má fama. Nós temos que nos reunir com elas e cear e fazer o partir do pão com elas. Porque quem somos nós, senão boca de Deus para a cura, para a libertação e para a salvação? Se nós não nos metermos a abrir a nossa boca para ministrar a graça de Deus, o que será das almas que estão aí fora? A graça de Deus é algo que constrange. A graça de Deus, amado, ela tem que ser entendida. Muitos têm dificuldade de
aceitar a graça de Deus, e por isso se trancaram longe do lugar de intimidade com o Pai, porque elas se acham indignas. Você sabia que a graça precisa ser ensinada? Você sabia que nós temos uma série no YouTube, lá no nosso canal, sobre graça, e isso tem que estar na ponta da tua língua, porque essas pessoas já são julgadas, condenadas. Satanás já as fez de escravo, elas não precisam falar que elas estão na condição de escravo, porque elas não acreditam que tamanha graça, que tamanha misericórdia pode novamente dar a chance delas se tornarem aquilo que Deus as criou para ser. Amados, Deus quer que nós sejamos nesta noite como esse Pai, tenhamos esse amor, essa compaixão, essa visão, essa atitude. Esse Pai não preferiu um em detrimento do outro filho, não. Os dois Ele os amou de forma descomunal. E este Pai foi justo, porque Ele poderia, na primeira vinda do filho pródigo, dizer: bem feito, eu não te disse, eu te orientei, eu te antecipei que poderia acontecer. Ele não jogou em rosto. Nós jogamos em rosto. Nós falamos assim, endemoniado, bem feito, quebrou a cara. Nós não temos atitude de cristão, de filho. Nós não podemos abrir a nossa boca se não for para abençoar. Eu vou ter que ouvir, porque essa palavra é para mim, mas é para você, é para todos nós, e você que nos ouve pela live também. A tua boca deveria ser aberta quando for para abençoar. Se não for para abençoar, feche-a, costure, coloque um zíper nela. Já existe um diabo no mundo, não precisa dois. Deus, Ele está passando um divisor de águas nesta igreja. Ele vai abarrotar de filhos e filhas, porque aqui vai ter o amor do Pai. Aqui nós seremos batizados com batismo de amor. É difícil amar o próximo? É. Quando você não é liberto, e nem eu, quando nós não somos curados, tratados, não tem como ter sentimento. Muitas vezes até essa palavra aqui deixa as pessoas que elas não conseguem parar sentadas, elas ficam circuiteando, porque a palavra não está batendo, a palavra ela está entrando naquilo que ela é, uma faca de dois gumes. De um lado ela entra matando, e do outro ela entra dando vida. A palavra ela tem que matar aquilo que precisa ser morto. A palavra ela precisa cortar aquilo que precisa ser cortado da nossa vida. A palavra precisa arrancar aquilo que precisa ser arrancado da nossa vida. Mas do outro lado ela entra dando vida, e vida com abundância. Porque o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. Nós queremos as pessoas, nós queremos o avivamento, mas primeiro ame a si mesma, a si mesmo. Nós não temos nem amor próprio. A falta de amor próprio se diz respeito a quando você não tem intimidade e relacionamento, você não gasta tempo com Deus, você não tem amor próprio. Você não fala com aquele que vive dentro de você. O que tu vai fazer nos céus? Vai querer falar com Ele lá? Vai querer amar Ele lá? Vai querer adorar Ele lá? Vai querer dançar, louvar, fazer teatro, evangelizar, pregar, ensinar? Lá no céu não precisa. Tem que ser aqui em vida. Você precisa glorificar a Jesus. Eu preciso glorificar a Jesus. Porém eu sozinho não consigo, porque uma andorinha só não faz verão. Eu preciso, Deus precisa de nós. Nós seremos o espelho, nós vamos espelhar, nós vamos refletir a Deus. As pessoas conhecerão a Jesus, a Deus, ao Pai, a este amor. Vamos tirar a nomenclatura de Deus? Não, mas vamos trocar pelo Pai, este Pai da parábola. Esse Pai amoroso, esse Pai que não jogou em rosto o filho perdido que chega e o recebe e faz com ele uma grande festa, e diz: calçai ele com as sandálias de filho. Ele é meu filho, minha filha. Para com isso. Agora você também, Deus não catou ele pelo colarinho e falou: para com isso, você está comigo. Não, ele também não fez. Ele foi amoroso. Nós não temos amor para segurar pessoas do nosso lado. Nós não temos amor para segurar uma amizade. Nós não temos amor para honrar as pessoas.
para com esse negócio, é muito desobediente. Eu ficava muito isso, eu pedi uma igreja de pessoas obedientes. Aí o ano passado Deus falou, para com isso, eu não quero uma igreja de obediente. Eu falei, não. Ele falou, não, eu não quero uma igreja que me sirva. Eu falei, não, é o diabo, não é o Senhor. Ele falou, não, não sou o diabo, eu não quero uma igreja que me sirva. Eu quero uma igreja que me ame, que tenha prazer, que tenha desejo. Eu não quero uma igreja que me sirva por dever. Eu não quero filhos e filhas que venham à igreja, que façam a obra por dever. Hoje, meu Deus, vou ter que ensaiar. Meu Deus mesmo, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Você não tem desejo de vir ensaiar? Você não tem o desejo de vir à escola em Cristo? Você não tem desejo de fazer uma visita? Não, não tenho. Por quê? E a minha família? Meu Deus, queremos o avivamento. Dizemos que somos terra de avivamento. Como? Essa parábola é do Pai amoroso. E Ele diz que Ele ama você independente da sua condição. Ama você de forma descomunal. Que Ele me deu esta palavra, porque esta é a palavra dEle para a tua vida. Eu vejo muitas pessoas aqui que eu gravei uma mensagem chamando ela pelo nome e enviei, e elas estão aqui. Porque eu não poderia receber uma palavra dessa e usufruir sozinho. Porque vocês que me atenderam, a mim não, a palavra de Jesus, o convite de Jesus estão aqui. Porque Jesus os ama e as ama da mesma forma que eu que fiquei aqui e não saí da presença. Eu não tenho mais valor, eu não sou mais bem quisto, mais bem visto, mais bem recompensado do que você. Há uma parábola que alguém começou a trabalhar, alguns cedo, tipo 8 horas, 7 horas, 5 horas da manhã, e outros foram sendo agregados durante o dia, e chegou no final do dia, estava o espírito do filho mais velho lá. Mas como? Como eles podem receber a mesma paga, a mesma recompensa? Só trabalharam 1 hora, chegaram no final do expediente, trabalharam 1 hora, meia hora, estão recebendo como a mim? Nós sempre vamos, quando a gente não vigia, esse espírito vai entrar em nossa vida. Nós vamos falar que é injusto, que o Pai acha por justo. Há um trocadilho na Bíblia que é muito salutar: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Vamos tomar cuidado com isso. Os que estão em pé têm que vigiar para que não caia. Não só orar, mas também vigiar e orar, orar e vigiar. Amém, queridos? Coloca João 7,37 para eu encerrar. Nós vamos para a ceia. Uma palavra curta. O que eu colocar mais, nem estou usando. Não precisa. O que Jesus diz nesta noite é para todos vocês. Ele diz assim, a parte B: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. O Senhor está em alto bom tom exclamando: você é um desses? Você está com sede de mais de Deus? O tema é esse, mais de Deus. Você quer aprender mais de Deus? Você quer saber por onde nós estamos andando? Você quer saber aonde Deus vai nos levar? Você quer mais dele? Você quer que Ele se revele em seus segredos, em seus mistérios, nas coisas encobertas? Ele há de revelar aqueles que o amam em espírito e em verdade, que o adoram em espírito e em verdade. Porque João 4,23 coloca para mim, o que ele procura em João 4,23. João 4,23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que me interessa aqui é a parte final: pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. É este que o Pai procura para seus adoradores. Volta a João 7,37. Quero que o Ministério do Louvor suba. O louvor que o Espírito Santo colocar no coração deles, eu quero oferecer para você. Nós vamos gastar um tempo
porque eu acabei bem cedo a palavra. Eu quero que você não olhe para quem está do teu lado, e não necessariamente precise vir à frente, mas eu quero só que você fique em pé. Mas se pudesse vir aqui, amém. Eu quero que você beba, tenha sede, beba de mim, não de mim, eu, cara pálida, mas de Jesus. Eu quero que você beba de Jesus. Sabe o que Deus vai fazer com você? Ele vai mudar a tua vida a partir de hoje. Eu não vou tocar em você, o Espírito Santo que vai tocar. Ele vai te batizar com este amor. Ele vai te batizar para que você seja um protagonista, como foi este pai em Lucas 15, do 11 ao 31, ao 32. Que você consiga ter esse coração de pai, nunca de condenação, nunca de julgador. Receber as pessoas com amor, com um sorriso, e apostar nelas, porque Deus aposta, Deus tem expectativa, Deus tem esperança, Deus aposta. Deus é o maior apostador. Aposta pode? Não, mas Deus está apostando. Ele apostou tudo, no entanto que Ele deu o Filho dele a morrer por você e por mim, porque no nome dele nós somos mais do que vitoriosos. Não há outro nome no céu, na terra e debaixo da terra mais poderoso que é o nome de Jesus. Precisávamos ter isso em mãos, que nos vai dar a condição de sermos fiel até a morte, para que possamos receber a coroa da vida eterna, Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória. Eu quero que um obreiro leve isso daqui no canto. Eles vão adorar o Senhor, e eu quero que você entenda o que eu estou querendo que você entenda. Se alguém tem sede, se você não tem, amém, mas se você tem sede e fome, deixai-o vir a mim, para que beba e coma. É um ato profético, há uma ativação no Espírito para o teu Espírito. Deus vai ativar as suas emoções, os seus sentimentos. Deus vai libertar as suas emoções, seus sentimentos. Ele vai tirar a nossa mente de senzala, de escravidão. Deus não quer que você venha para servir a Ele sem antes desejar, que você venha à igreja por dever, que você faça a obra por dever. Isso não alega. Olha, a primeira, é só ela que está precisando beber de Jesus? Amém? Então só ela vai receber. Se só ela vai estar precisando de Jesus, beber e comer, feliz ela. Eu creio que nós não estamos numa condição muito boa. Nós não estamos numa condição para alegrar muito o coração de Deus, porque Ele nos deu esta palavra. Se Ele nos deu esta palavra, porque hoje Ele vai nos colocar na condição que Ele quer, qual seja, aquele que tem sede e fome, vinde a mim, que eu vos aliviarei, te darei de comer e de beber. Eu quero que vocês fechem os teus olhos e já comecem a receber o amor do Pai. Querido Deus e Pai, que os efeitos desta palavra, pode vir à frente, fique tranquilo, pode vir. Que os efeitos desta palavra, Pai, se eu estiver sendo sincero, verdadeiro contigo, Pai, não porque eu mereça, não porque os meus irmãos mereçam, Pai. O Senhor não trabalha por necessidade, o Senhor trabalha por fé. Se eles estão aqui por fé, e eles querem o que eu quero o coração deste Pai. Eu quero para a minha vida e para a vida deles a atitude deste Pai, que não julgou, não condenou, mas foi em socorro, foi em direção ao filho perdido, porque alegrou o coração dele, de certo modo, que ele quis dar uma festa. Disse aos seus servos: tomai de um novilho, gordo, bonito, chamai os amigos, chamai a todos os vizinhos, porque aquele que havia como morto estava, que havia estado perdido, ele está aqui são, e eu quero que ele esteja salvo. Pai, nos dá este coração, nos dá estas atitudes, Pai, nos concede pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, o batismo com este amor. Pai, levanta aqui uma geração da cruz, levanta aqui uma geração de filhos e filhas, Pai, que expressam, exalam o Teu perfume. Tu és a fonte, Pai. Nós não podemos tomar o Teu lugar como fonte, mas que o Senhor seja esta fonte dentro de nós,
e que através de nós que somos rios de águas vivas, em João 7,38, somos canais para fluir este rio de águas vivas, Pai. Possamos dar vida à vida das pessoas, Pai. Eu profetizo que este local não será outro local senão conhecido como a casa do Deus que exala amor. É na igreja onde os irmãos amam acima de tudo. Onde tem uns irmãos que eu pego na mão dele, eu sinto o aroma, eu sinto o toque de Jesus. Eu sou abraçado por aquele irmão daquela igreja, eu sinto o abraço do Pai. Aqueles irmãos olham para mim, falam comigo, eu sinto, e eu vejo, e eu tenho convicção que é o olhar de Jesus olhando para mim, porque eu não consigo me manter sem choro, porque eu contemplo a presença de Deus através da vida daqueles irmãos. Tudo depende de você, tudo depende de mim. Coopere com o Espírito Santo. Saia do teu lugar, venha à frente, seja batizada com o batismo de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Opera, Senhor, opera na minha vida, Pai. Chove na cabeceira que sou eu, que é minha esposa, que são os pastores. Chove em nós, Pai. Espírito Santo, nos muda, nos transforma, Pai. Da maneira que está não dá, não serve, Pai. Adore, chame a presença do amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, adore a Ele. Diga a Ele que tu não está voltando para ser tão somente um trabalhador, um escravo, um servo, mas sim um filho, porque Ele te quer na condição de filho e filha. O anel vai para a tua mão, as sandálias de filho e filha vai para os teus pés, e as roupas de filho e filha vai para o teu corpo. Gramaceia, labracia da bacaia. Espírito Santo, rasga os céus e desce sobre a tua igreja, Pai. Repatalaba cheia, nos transborda deste imenso amor. Comigo eu fui, nos constrange. Teu amor lutou por mim. Espírito Santo, tu tens sido tão bom pra mim. Verdade, Jesus. Não tinha valor, mas teu amor lutou por mim. Aleluia. Ore, clame por Ele. Tu tens sido tão Peça esse amor. bom. O sucesso da tua vida e do teu ministério depende deste amor. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Clame, clame, deseja. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Espírito Santo, infinito, ousado amor de Deus. é você e Ele. Ele está na porta. Você é quem nesta noite? O filho pródigo, ele está indo na tua direção. Você é quem nesta noite? O filho mais velho, ele está saindo da mesa, da festa, da herança dele ali, ó, sobre aquela mesa. Ele está saindo daquela grande festa, daquele grande jantar. E para onde ele está indo, apóstolo? Da tua direção. Porque Ele quer saber por que você não está sentada e sentado nesta mesa com a sua família.
Ele lhe pergunta por que você está afastada, com ciúmes, irado, indignado, por causa dos seus irmãos que estão voltando para a casa do Pai. O Senhor também te ama da mesma forma que amou e tem amado todos os filhos perdidos. Mas Ele não quer que você fique magoada, triste, chorando, indignada, porque você ficou ao lado do apóstolo e ele nunca te deu um capítulo para que você festejasse com os seus irmãos. Você está cheia de ensino, você está cheia de entendimento, você é uma pessoa cheia de dons, de transferência de unção. Você precisa manifestar agora em amor. Deus não quer que você faça, nem que você tenha, sem antes você ser a imagem e semelhança do teu Pai, Senhor. Espírito Santo, traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Olha a letra. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Olha o que Ele faz por você. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Ele escala as montanhas para nos encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras do diabo. Esse é o teu Pai, Senhor. Esse é teu Pai, Senhor. Ele escala, Ele faz tudo por você e por mim. Ousado amor de Deus. E deixas 99 só pra te encontrar. Não tem como comprá-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Adore a Ele. Esse é teu Pai. Ele saiu da mesa, está indo ao teu encontro. Ele saiu da casa, da sala dele, do trono dele. Ele está indo em direção a você, na porteira, na porta, na entrada da tua casa. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Antes de falar, tu cantava sobre mim. Leia. Tu tens sido tão bom pra mim. Não merecemos, Senhor. Aleluia. Antes de eu respirar, traz-me tua vida em mim. Antes de eu respirar, Ele soprou de vida em você e em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É este amor. Vai receber no teu espírito este amor. Pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É esse amor, queridos. Esse é ousado amor. Aonde está as montanhas? Escala lá. Vamos, coloca lá naquela passagem. Luz para sombras, escala as Coloque lá. montanhas pra me encontrar. Ele escala as montanhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as
destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos, igreja. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Traz luz para as sombras, Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É mentira do diabo. traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito.
cá, pastor Eduardo, pastora Gláucia, queremos abraçar vocês. Venha cá, traz ela aqui. Pastor Eduardo, pastora Gláucia, vem cá. Depois vem a família do pastor, eu já estou profetizando, do Zé Roberto com a Elaine e a Maiara com o Danilo. Nós, os pastores, queremos abraçar vocês. Venham cá. Venha, Zé Roberto, Elaine, seus filhos. Vem aqui a Maiara com... Cadê os meus pastores? Seja bem-vinda. Viu? Já fui lá abraçar a Eliane, já abraçamos. Alguns que eu não abracei, se sintam abraçados, ou venham aqui à frente que eu quero abraçá-los então. Amém? Aqueles que nós não abraçamos, não é porque nós temos alguma coisa contra, porque tem algumas pessoas que Deus foi dando por direção, a gente foi abraçando. Mas se vocês quiserem me abraçar, ou eu abraçar vocês, eu quero fazer isso. Estou aqui. Estamos facinho. Vamos ficar todos em pé. É esse amor. Esse amor. Sem esse amor, esquece. Não haverá união da igreja. Sem esse amor, a igreja não vai avançar. Gaste um tempo com o teu pai. Deus tem mais dele para você. O imenso amor dele. Coloca de fundo o que ele faz mesmo. Ele escala as montanhas. Eu achei muito lindo. Coloca para mim, filho, aí. Escala as montanhas. Como que é? Coloca para mim essa letra rapidinho aí. Meu, é muito tremendo. Muito tremendo. Fica aí, live. Aguenta a mão, live aí. Derruba muralhas. Destrói as mentiras para me encontrar. O que mais meu Deus faz? Derruba as muralhas. Traz luz para as sombras. Escala montanhas para me encontrar. Vai de novo. Traz luz para as sombras. Escala as montanhas para me encontrar. Para te encontrar. Derruba as muralhas. Destrói as mentiras para me encontrar. Para te encontrar. Por sombras, escala as montanhas. Vamos subir. Vamos de novo. Volta o louvor. Tá muito bom isso. Derruba as muralhas. Vamos louvar bem alto agora. Você já recebeu o amor do Pai.
É o amor do Pai. Estou arrepiado aqui, tá? Power. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aos da live, um grande beijo no teu coração. Que você tenha recebido também esse imenso amor, esse infinito amor. E tudo aquilo que nós louvamos pela letra desse louvor, que ele derrube muralhas, escale montanhas para te encontrar. Que entre meio às sombras, às trevas da minha e da tua vida, ele seja a luz só para nos encontrar. E que ele te encontre tal como ele encontrou os dois filhos dele, o perdido e o filho mais velho. Porque o pai é apaixonado pelos teus filhos. Ele faz de tudo para que eles tenham tudo aquilo que ele deixou através do filho dele por herança. A herança dele se chama Jesus Cristo. Você tendo Jesus, você tem tudo o que é necessário e suficiente para você vencer, ser feliz e cumprir as obras que Deus deu para você fazer e assim glorificar a Ele. Um grande beijo no teu coração. Até quinta-feira às 19h30. Amém? Vamos mandar um beijo para o Pai?